E o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar hoje mais 200 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República nos 2 inquéritos instaurados contra pessoas acusadas de envolvimento nos atos contra os 3 poderes de 8 de janeiro. São mais 100 denúncias em cada um dos inquéritos. O julgamento correrá em sessão virtual a se encerrar no dia 2 de maio. Para a gente entender como vai funcionar esse julgamento, temos um convidado agora, é o jurista César Dario Mariano. Boa noite, doutor. Bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite aos telespectadores. Estou à disposição. Qual a expectativa do senhor, doutor, para esse julgamento? A situação dessas pessoas detidas pode ser revertida? Eu acredito que sim. Principalmente pelo fato de quando se recebe uma denúncia, basta apenas indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. Quando nós pensamos numa denúncia, a denúncia nada mais é do que uma imputação feita pelo Ministério Público a pessoas que praticaram determinado crime. A Constituição Federal, ela consagra um princípio muito importante no processo penal, que é o devido processo legal. E esse devido processo legal, ele é materializado no nosso Código de Processo Penal. O artigo 41 do Código de Processo Penal, ele diz que a denúncia ou a queixa, que é a peça inicial acusatória, deve descrever os fatos com todas as suas circunstâncias. Isso quer dizer que uma pessoa que é acusada, ela deve saber exatamente do que ela é acusada. Isso nós chamamos de individualização da conduta. Não se pode acusar 200 pessoas exatamente do mesmo fato, porque nem todas as pessoas praticaram o fato igualmente. Eu vou dar um exemplo. 4 amigos resolvem ingressar no interior de uma das casas do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, por exemplo. Uma dessas pessoas realmente tem a intenção de abolir o Estado Democrático de Direito ou de depor o presidente. Começa a quebrar tudo, e esse quebra ele pode ser tido como uma grave ameaça necessária para que exista um desses delitos. Outro simplesmente entra, está revoltado, quebra o vidro, ele não quer depor o Estado Democrático de Direito, ele não quer nada, ele não quer depor o governo, não quer abolir o Estado Democrático, ele só está revoltado, ele quer quebrar simplesmente porque ele tem raiva ou do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal. A intenção dele não é essa. Outro vai ao caixa eletrônico, que nós vimos uma imagem, e tenta furtar o caixa eletrônico. Outro simplesmente entra e não faz nada. Fica tirando selfie, simplesmente ingressou. Nós temos 4 condutas distintas. Uma pessoa pode ser processada por crime de dano, porque simplesmente quis danificar algum bem material pertencente ao Estado. Outro pode ser processado ou por abolição violenta do Estado Democrático ou por golpe de Estado, por realmente tentar abolir o Estado Democrático ou tentar depor o governo legitimamente eleito, mediante violência ou grave ameaça. Outro vai ser processado por furto tentado ou consumado, dependendo dele ter ou não subtraído os bens. E aquele que simplesmente entrou no local não vai ser processado por nada. Pelo fato de se ingressar num local público, no caso um prédio público, sem nada fazer, isso não é crime. Então, todas as pessoas têm direito de saber exatamente do que estão sendo processadas. Para o recebimento da denúncia, já há necessidade disso, porque o artigo 41 do Código de Processo Penal diz que quando não há essa descrição dos fatos com todas as suas circunstâncias, a denúncia sequer pode ser recebida. Nesse momento, vigora o que nós dizemos que in dubio pro società. Na dúvida, recebe a denúncia e ele é a favor da sociedade. Só que quando da prolação da sentença condenatória, essa participação das pessoas deve estar muito bem definida. Não é possível acusar todas as pessoas pelo mesmo fato,
o que eu chamo de baseada. Então, nós temos nesse momento, que é o recebimento da denúncia, que no meu modo de ver nem poderia ser recebida, porque não tivemos individualização das condutas, pelo menos nas peças que eu li, nem deveria ser recebida. E se for recebida, como eu acredito que o seja, porque outras já foram, dificilmente alguém pode ser condenado, porque sem a pessoa saber do que está sendo condenada, isso viola a Constituição Federal quando consagra o princípio do devido processo legal. Agora, doutor, e a revelação de novas imagens do Palácio do Planalto, especificamente, de todas as novas imagens que vieram à tona na semana passada, do dia 8 de janeiro, elas de alguma forma podem alterar esse cenário? Isso pode alterar absolutamente tudo. Em primeiro lugar, a defesa tem o direito de saber todas as provas existentes nos autos. Então, todas essas filmagens devem ser apresentadas para a defesa para que ela possa dizer, olha, ali está meu cliente, veja, ele não está fazendo nada, ele simplesmente ingressou no local, ou ele simplesmente quebrou um vidro, ele não quis fazer mais absolutamente nada. Então, tanto para a defesa quanto para a acusação, isso agora é um novo processo, porque se a pessoa foi filmada e essa prova lhe foi sonegada, o processo é absolutamente nulo por cerceamento de defesa. É o que é previsto na Constituição Federal. Não se pode sonegar prova da defesa da mesma maneira que não se pode sonegar prova da acusação. Se a autoridade policial sonega a prova tanto da acusação quanto da defesa, o processo é nulo. Se a acusação sonega a prova da defesa, o processo é nulo. Isso é o que diz o Código de Processo Penal, porque isso daí implica na pessoa ser processada sem ter direito à defesa. E essas filmagens podem demonstrar que a pessoa efetivamente praticou determinado crime ou não praticou crime nenhum, que simplesmente ingressou no Congresso Nacional e nada fez. Simplesmente lá estava, não incentivou ninguém, não quebrou nada, entrou lá como muitos que nós vimos, tirando selfie, passeando. Isso é nada. Para o direito penal, isso é absolutamente nada. Não é crime. Chamamos de fato atípico. Agora, doutor, e o caminhar do processo em outros órgãos de investigação altera essa frente no Supremo Tribunal Federal? Ou seja, tem uma investigação da própria Polícia Federal, tem a CPI da Assembleia Distrital, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. É possível que tenhamos a CPMI dos atos do 8 de janeiro no Congresso Nacional, ou seja, não é algo que esteja concentrado nessas ações em pauta no Supremo Tribunal Federal, né? De que forma essas outras frentes impactam naquilo que está sendo discutido no STF, doutor? A CPMI, ela tem poderes próprios da autoridade judiciária. Então, ela pode requisitar, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, todas essas imagens. Ela pode requisitar todos os documentos necessários para se chegar à verdade real dos fatos. Da mesma maneira, a Polícia Federal agora de posse dessas filmagens, seja a filmagem do Palácio do Planalto, que já foram divulgadas, seja filmagens da Câmara dos Deputados, do Senado ou do Supremo Tribunal Federal, ela vai poder saber exatamente o que essas pessoas fizeram. Esse sigilo que foi decretado, ele nunca deveria ter sido feito, porque se há prova, e essa prova pode tanto condenar quanto absolver alguém, é direito do Ministério Público, é direito da defesa e é direito do próprio magistrado ter acesso a elas. Vimos por essas imagens que há simplesmente pessoas que ingressaram no local, nada fizeram, ao passo que outras já chegaram quebrando, outras fizeram, uma pelo menos quis até furtar um caixa eletrônico. Tivemos e verificamos também agentes que parece que não queriam impedir o quebra-quebra. Agentes que lá estão, do Gabinete de Segurança Institucional, justamente para proteger
tanto o presidente quanto a presidência, quanto o prédio do Palácio do Planalto. Então, tudo isso vai poder ser apurado numa devida investigação. As imagens, elas são extremamente importantes, mas junto dessas imagens nós vamos ter que requisitar documentos, nós vamos ter que verificar outras filmagens, ouvir depoimentos para saber exatamente como os fatos ocorreram. Então, com essas imagens, tudo pode vir a ser esclarecido. E eu vou mais longe, não é difícil fazê-lo. Basta boa vontade, vontade de realmente esclarecer os fatos como ocorreram. E não simplesmente criar uma narrativa para favorecer a favorecer B. Vamos apurar os fatos e verificar o que ocorreu, punir os culpados e deixar de punir, absolver ou até mesmo de deixar de processar aquelas pessoas inocentes. Muito bem, ouvimos aqui o jurista César Dario Mariano. Obrigado, doutor, pela presença aqui com a gente. Muito importante essa análise, esclarecedora a conversa, e a gente agradece muito ao senhor pela participação. Uma boa noite, doutor. Até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite, fico à disposição. Obrigado.